Frustrado pelo resultado, mas não pelo que eu vi o meu time jogar. Eu acho que nos 3 jogos que eu estou aqui, eu estou vendo o time crescer, o time evoluir, o time produzir melhor. Eu trouxe alguns números aqui que a gente faz para vocês. Olha o volume. O time teve 60% de posse de bola contra 40% do adversário. Teve 17 minutos de posse ofensiva, quer dizer, no campo do adversário. 17 contra 4 do adversário. Teve 28 finalizações, 28 contra 2 do adversário. Teve 53 cruzamentos contra 8 do adversário. Só que desses 53 nós tivemos 12, 7 e 41 errados. Né? Nós tivemos 16 escanteios contra 3 do adversário. O adversário, nós teve um gol de bola parada, apenas, foi a única defesa que o Aranha fez. Depois, se eu não tivesse, o Aranha não ia fazer falta, porque praticamente ele não jogou. E nós tivemos, no mínimo, eu pedi para anotar e tivemos dando uma olhada ali muito rápida nos lances, no mínimo 3 chances reais de gol. 3, com esse volume todo, essas 28 finalizações, 53 cruzamentos, nós tivemos 3 chances reais. Uma com o Rodrigão, que ele fez um giro, o gol aberto, ele bateu em cima do goleiro, tinha os 2 lados para bater. Um com o Getúlio, que a bola rebotou, ele veio querendo rachar o goleiro, quando era só pôr para dentro, o goleiro estava no chão. E uma outra no segundo tempo com o Getúlio, que a bola veio para trás e ele chapou, a bola saiu. Então, nesse volume todo, até foi bem econômico, 3 chances. Então, isso foi um domínio muito grande em cima do adversário. Muito grande, muito grande, muito grande. Um volume que você normalmente não vê. Agora, a gente entende, o torcedor, que com um volume todo desse, o time não ganha. De repente ele preferia ver o time jogar mal, o time ser massacrado, a bola bater 3 vezes na trave, o goleiro ser o melhor em campo, como já aconteceu 10 vezes, 20 vezes aqui com o Avaí. O Avaí nos últimos 2 anos, o melhor jogador do Avaí sempre foi o goleiro. E hoje, pelo menos há 2 jogos que o Aranha não faz nenhuma defesa. Quer dizer, o time não perdeu a sua força defensiva e está ganhando muito na força. Eu falei que eu ia tornar esse time um pouco mais ofensivo, hoje foi um massacre. Me dá a esperança do quê? Se daqui a pouco 1/3, não estou falando nem metade, 1/3 dessas chances que nós estamos criando, nós começarmos a converter, vai ficar bom. Vai ficar bom porque em cima desse volume todo, 28 finalizações, 53 cruzamentos. Se eu começar a aproveitar, vamos pôr 20% disso aí, eu acho que nós passaremos a ter resultado melhor. Mas entendo o torcedor. O torcedor viu um time massacrando, viu um time indo em cima, viu um time tomando conta do jogo, um time não sendo ameaçado, porque uma coisa o torcedor hoje não teve, ele não tomou nenhum susto. Nem contra-ataque nós tomamos. Nenhum lance de contra-ataque. O time marcou bem até o contra-ataque. Olha que nós nos expusemos bastante. Nós terminamos o jogo jogando com só um volante. E esse volante ainda encostando na frente. Jogamos com todo mundo, praticamente 3 atacantes, meia chegando. Mas, infelizmente, a bola não entrou. E eu concordo com o torcedor que saiu frustrado. Eu também saí chateado. Eu falei, saí chateado com o resultado, mas, olhando como profissional e como comandante, satisfeito com aquilo que eu vi. Um time brigando o jogo todo, um time lutando o jogo todo, cometendo erros. Nós cometemos vários erros. Se não os tivéssemos cometido, estaríamos aqui comemorando uma vitória. Mas eu vi um time evoluindo. Com pouco tempo de trabalho, se você for ver, 15 dias de trabalho. Um time que mudou radicalmente a maneira de jogar. Um time que abdicou de uma forma defensiva de jogar para jogar numa forma ofensiva, que é o que eu acho que o treinador quer, voltar ao futebol ofensivo. Não aquele futebol pragmático que você ficava toque, 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 tentava um golzinho. Né? Mas isso é o futebol, isso é o futebol. Vamos continuar trabalhando, vamos na segunda-feira sentar com o grupo, mostrar para eles em vídeo, em números, porque nós tivemos, eu também tenho anotado aquilo que eu falei aqui, 53 cruzamentos. Eu acertar só 12, né? Ganhamos muito pouca bola aérea. Meu time era mais alto que o time do São Bento e eu não tive um bom aproveitamento na bola aérea, né? Quem acompanhou a semana, nós trabalhamos bastante essas bolas de fundo, os cruzamentos, porque jogando nesse esquema que eu jogo, a gente vai muito no fundo. Então é continuar trabalhando, é corrigindo, é orientando, é acertando o posicionamento, acertando ainda alguns encaixes.
cobrando alguns jogadores que eu acho que podem dar mais, principalmente no final da jogada. Eles vão bem até o final da jogada. Quando é o final da jogada, não estão finalizando bem. Então, ir corrigindo essas coisas e orientando. Daqui a pouco essas vitórias acontecem. Quer dizer, já aconteceu uma na rodada passada. Ela vai vir. Jogando nesse volume, você vai ter muito mais chance de ganhar do que perder. Geninho, você citou dos cruzamentos, né? Que dos 53, 41 foram errados. E das finalizações, de 28 finalizações, o Avaí acertou 11 e errou 17. Talvez seja aquele último passe, talvez uma afobação, uma ansiedade de tentar fazer o segundo gol para chegar no resultado? Fazer o gol, né? Fazer o gol. Quando você tem um erro tão grande, você tem tantas chances como nós falamos, e você erra, né? Esse número que você citou, são os números que eu tenho, você coloca tudo, você tem que conversar com o jogador. A gente tem que entender que nós temos no grupo alguns jogadores jovens, esses têm desconto. Agora, jogador um pouco mais rodado, não. Então a gente tem que saber por que ele está errando. Tá? Mas foi isso que não nos levou à vitória. Ter criado tanto, eu acho que o mais difícil é criar. Nós estamos conseguindo criar. Num futebol tão apertado como está o futebol brasileiro hoje, o futebol moderno, é muito difícil você ter esse número de chances que nós tivemos. Muito difícil. Você vai ver jogos em todo lugar, muito difícil. Só que você tem que ter um aproveitamento maior. Às vezes tem time que tem 2 chances. O São Bento teve uma chance. 2 chances, porque chutou uma outra bola longa. Fez um gol. Isso foi eficiência. Tá certo que foi um cruzamento, tirou, pegou no rosto de um. Aí entra aquilo que faz parte do futebol, que é o fator sorte, né? Mas nós não podemos depender da sorte. Nós temos que depender da nossa eficiência, da nossa capacidade. Eu tenho bastante esperança que a gente vai melhorar. Não saio chateado com o resultado, mas saio tranquilo do que eu vi. Eu ficaria muito preocupado se eu visse meu time errar muito no posicionamento, se eu visse meu time atacando e sofrendo contra-ataque, se eu visse o meu goleiro de repente fazendo defesa, se eu visse eu correndo perigo, então alguma coisa estava desencaixada, estava meio errada. Porque nós jogamos contra um time arrumado. Eu assisti os outros jogos do São Bento, nenhum outro time fez com o São Bento o que nós fizemos. Nenhum. O São Bento jogou equilibrado todos os jogos. Se puxar o scout, os números se equiparavam entre o adversário e o São Bento. Então, se você joga contra um adversário desse naipe, você consegue um volume de jogo, é sinal que você está no caminho certo. Ô Geninho, nós vimos no começo do jogo, né, funcionando muito bem uma jogada pela direita, com o Renato, com o Guga, até com o próprio Alemão também subindo bastante, apoiando ali por aquele lado. Mas com 14 minutos você perde o Renato por motivo de lesão. Para aquilo que você programou para a partida, o quanto o time perdeu com a ausência do Renato, mesmo com o Getúlio, pelo menos uma avaliação minha, entrando bem no jogo? Característica um pouco diferente, né? Não, perdemos muito. Eu acho que o Renato é hoje talvez um dos melhores jogadores nossos. No momento, não só vivendo um grande momento ele técnico, mas dentro daquilo que a gente quer, dentro daquilo que a gente... Você pode ver que o Guga com o Renato rende mais. E havia um entrosamento muito grande entre os três, com aquela descida do Alemão. Com a saída do Renato, pode ver que o Alemão já não desceu tanto ou não ultrapassou tanto. O próprio Guga não teve mais o volume de jogo, né? Então nós perdemos bastante com o Renato, né? É um jogador importantíssimo para a gente hoje. Geninho, você citou que o Getúlio e o Renato têm diferentes, né? O porquê da tua opção pelo Getúlio naquele momento? A gente imaginou até que você pudesse acionar o Luanzinho naquela oportunidade. E te pergunto também no segundo tempo, quando você tirou o Rodrigão, foi mais por desgaste, por um pedido talvez dele, por vocês terem a ciência de que ele não aguentaria, para colocar o Getúlio? Talvez naquela oportunidade, o Avaí dando a pressão e não sofrendo tanto, talvez tenha passado pela tua cabeça fazer aquilo que você até citou na entrevista de ontem, de tirar talvez um zagueiro para colocar o time um pouco mais para frente? Não, poderia fazer as coisas. Eu acho que a entrada do Getúlio e não a do Luan, é que primeiro o Luan joga um pouco mais do lado esquerdo. Eu teria que mudar o Rômulo para o Luan. O Luan não é tão agudo quanto o Getúlio. Não é tão agudo. Talvez se eu tivesse com o jogo 1-0, eu pudesse ter feito uma outra substituição. Como o jogo estava empatado, eu queria buscar mais agressividade. Queria manter aquele volume do lado direito. Infelizmente não aconteceu, mas eu queria ter o volume. Então eu optei por jogar eu praticamente comecei a jogar com 3 atacantes, né?
Eu joguei quase que num 5-2-3, com os dois laterais, praticamente quase que 3-2-5, inverti, né? Porque nós ficamos com mais atacante do que zagueiro. Então a opção foi essa, botar ali. A mudança do Rodrigo pelo Beltrán, que o Beltrán fez um excelente coletivo. Vocês assistiram aqui. O Beltrán segurou a bola, o Beltrán começou a ganhar a bola aérea. Como eu não estava ganhando a bola aérea, e a melhor qualidade do Beltrán é a bola aérea, a opção, o Rodrigo já um pouco desgastado, era colocar um jogador com uma bola aérea melhor para dentro da área. Infelizmente, não funcionou. Eu não mexi nos três zagueiros, porque o alemão estava descendo muito, quase como um atacante, até como um meia. E descia o alemão por um lado e descia o Ailton pelo outro. Se eu coloco ali um outro volante, porque eu também não poderia, estava jogando só com um, se eu me exponho totalmente, eu jogo com um volante e tiro mais um zagueiro, o time do São Bento tinha qualidade, é que nós estávamos marcando bem. Mas se eu dou um azar, em vez do 1-1 aqui, eu estava conversando com 2-1 para o adversário, que aí sim seria muito, muito ruim, né? Então eu continuei, só segurando o Betão. Se você prestar atenção, teve em alguns lances, estava o Judson na frente, estava o Ailton de um lado, jogando perto do Capa e do Rômulo, e estava o alemão do lado de cá, jogando perto do Capa e do Getúlio. Então, você não precisa, se você soltar o jogador lá de trás com qualidade, não precisaria. Eu poderia fazer uma loucura, por exemplo, deixar o Rodrigão e colocar o Beltrán no lugar de um zagueiro. Ficaria com 2 jogadores altos, mas aí seria um desespero, mas aí eu ia abrir demais o meu time, demais, né? Eu acho que você ser ousado é uma coisa, você dá muita sopa pro azar, às vezes é outra, né? Eu já aprendi isso dentro da bola, de repente você abrir tudo e depois, infelizmente, você não consegue a vitória e dá para o adversário a chance que ele queria. Porque se você for ver, a modificação do treinador, ele colocou um atacante em cima do Guga. Aquele menino é um centroavante, jogando aberto pelo lado de cá. Então ele queria que nós descêssemos para fazer um contra-ataque. Então, às vezes pensa, às vezes faz o certo, às vezes faz o errado, mas... Pois é, até em cima disso que eu ia te perguntar agora, Genício, essa questão, né? A gente viu no primeiro tempo o Avaí atacando muito pelo lado direito. Quando veio para o segundo tempo, aí o técnico botou um jogador em cima do Guga, que já não conseguia subir mais tanto. E aí o Avaí passou a atacar mais pelo lado esquerdo. Mesmo assim, com essa marcação mais forte para cima do Guga, não faltou um pouquinho, de repente, atacar, fazer o balanço, atacar um pouco pela direita, um pouco pela esquerda, não faltou isso? Mas é que é o que te falei, característica diferente. O Getúlio joga diferente do Renato, né? No primeiro tempo, o Getúlio metia o pé um pouco mais aberto, o alemão descia com mais gás. Quando o cara fechou aquele lado, ficou mais difícil jogar. Ficou mais difícil jogar, você encontrava menos espaço. Então, o espaço que você tinha para virar a bola... E nós tivemos N jogadas, é que nós não tivemos o aproveitamento. Acho que a maioria desses cruzamentos, quem fez foi o Capa. E muitos deles, dos 41 errados, mais da metade foram dele, praticamente. Porque ele teve muita oportunidade de pôr a bola lá dentro. Bola baixa, bola alta, chute. Porque o espaço estava lá. Você pode ver que o próprio Luanzinho começou a usar lá. Porque era ali o espaço. O jogador começa a olhar, ele vê onde está o espaço melhor para ele jogar. Do lado de cá estava difícil. Estava difícil, porque o cara botou um sujeito descansado para descer com o Guga, depois trocou um outro lateral para fechar o Rômulo, quando eu mudei o Rômulo de lado, para tentar trazer a jogada de novo para o lado direito, né? Então ficou melhor jogar para o lado de lá. Nós criamos muito pelo lado esquerdo, pelo lado direito. O certo é você equilibrar, aqui lá. Mas o caminho pelo lado direito estava mais fechado no segundo tempo. Ô, Geninho, a gente notou, talvez, o time atacou muito pelas laterais e talvez tenha faltado passar um pouco a bola pelo meio de campo em alguns momentos do jogo, né? Hoje você perdeu o Renato, que podia fazer mais essa função. Você não tinha a opção do André Moritz e não tinha a opção do Marquinhos também nessa partida de hoje. É mais uma característica desse esquema que você está adotando de jogar muito pelas laterais e não tanto pelo meio de campo, ou realmente é algo que precisa ser melhorado para os próximos jogos? Eu aproveito para te perguntar, Geninho, que hoje você perdeu o Renato, o Pedro Castro saiu sentindo um pouco também, o alemão sentiu no segundo tempo, não foi substituído. Te preocupa, assim, foram questões de jogo, mas te preocupa talvez para uma sequência? Bom, primeiro eu vou te falar sobre o fato da gente jogar pelas laterais. Você não consegue entrar pelo meio em time nenhum mais. Não tem.
Do jeito que se joga hoje, da maneira mais reativa, como todo mundo fala, é um lateral, um atacante descendo com o lateral, fazendo ajudante de lateral por um lado, joga-se com 2 ou 3 zagueiros na frente da tua área, 3 volantes, porque não se joga com 3 zagueiros, mas se joga com 3 volantes. E às vezes os meias fazendo papel de volante, todo mundo fecha a frente. Todo mundo fecha, se você for ver, de bico de área a bico de área. Isso tornou-se uma regra geral no futebol moderno. Então, hoje em dia, se você for ver, vamos assistir jogos, eu não vi alguns, mas você vai começar a ver, você vai ver que 90% dos gols, de 80% a 90% dos gols, ou sai de um escanteio, de uma falta lateral, de um chute de fora, ou de uma bola cruzada, ou numa jogada que se iniciou pelo lado. O cara pega, dribla um lateral, aí puxa uma jogada individualizada, leva lá para dentro. Você está vendo muito pouco gol entrar por dentro. Você consegue fazer gol por dentro quando você tem jogador de muita qualidade. Não seria nem no nosso caso, com o Morritos e com o Marquinhos, que nenhum deles emboca. Nenhum deles tem essa característica de embocar. Talvez aqui no nosso grupo, o que pode fazer um pouco isso é o Luanzinho, talvez. Que é um jogador de armação e que emboca lá para dentro, né? Talvez o Martinucci, o bem, possa fazer esse meia de aproximação entrando por dentro. Mas é muito difícil entrar por dentro. É o lugar que mais está fechado. Hoje todo mundo, regra geral, fechar a entrada da área e deixar o jogo pelo lado. Então é o caminho que você tem. Mas você pode, não precisa só cruzar. Você pode fazer uma triangulação, você pode fazer um contra um, você pode fazer uma penetração, e nós temos jogador para fazer isso. Só que nós não estamos fazendo. Nós estamos chegando e fazendo mais simples, cruzando. Chegando e fazendo mais simples, cruzando. Nós temos que tentar jogada individual, nós temos que tentar uma tabela. O gol do Renato, o pênalti do Renato, saiu porque a jogada saiu pelo lado, ao invés de cruzar, fizeram uma tabela e ele penetrou. A hora que penetrou, sofreu o pênalti. Isso você pode fazer. Pode fazer toda hora, mas aí a característica do jogador, a iniciativa do jogador, né? Porque você faz o treinamento, mas a iniciativa é do jogador. A iniciativa de tentar o drible. Nós temos aí alguns jogadores, e quando esses jogadores tentam, eles são destaque. Eles pegam pelo lado e embocam. Emboca em cima do lateral, emboca em cima do zagueiro. Não faz só o cruzamento, faz um 2, passa pelo fundo, pertinho da linha de fundo, entra por dentro, traz para dentro e bate com a outra perna. Mas isso é característica individual. E os jogadores? Eu vou ver na segunda-feira, né, numa revisão. Hoje é muito difícil você falar. Hoje, se você vai falar, está o Renato com uma baita dor nas costas, o alemão... Mas o alemão não foi lesão, o alemão foi uma pancada no rosto, acho que não preocupa. O Pedro preocupa, que sentiu tipo de uma fisgada atrás, mas a gente precisa de uma avaliação. Na hora que eu tiver a avaliação, eu vou ver quem eu tenho, né, para a gente começar a pensar o próximo jogo. Tá certo.